Olá, companheiros, companheiras. Esse aqui é um vídeo especial para o canal Duplo Expresso, onde eu fazia comentários todas as quintas-feiras, ao vivo. Agora nós, com um tempo mais flexível, estamos fazendo então comentários gravados, né? Vocês me conhecem, meu nome é Legene Mirhan, sou sociólogo formado há quase 40 anos. Tenho 10 livros publicados na área de sociologia e política internacional. Bom, esse comentário que eu vou fazer hoje diz respeito ao que está se passando na Venezuela, que os que pensam que isso tem a ver com a geopolítica da América do Sul estão redondamente enganados. O que está acontecendo na Venezuela diz respeito a questões da geopolítica mundial, relacionado com o commodity mais precioso que você pode imaginar, que é o petróleo. Por mais que alguns apontem a perspectiva de que o mundo terá energias alternativas em curto prazo, eu sou muito cético em relação a isso. Energia eólica, energia das marés, energia solar, nuclear, nada disso substituirá o petróleo nos próximos 30 a 50 anos. Portanto, essa questão do petróleo é uma questão estratégica, especialmente para a maior potência do mundo, né, econômica, política, cultural, especialmente militar, não é, que são os Estados Unidos. Né? Bem, eu queria só iniciar, então fazendo um pequeno retrospectivo sobre os governos bolivarianos, né, da Venezuela. O coronel Hugo Rafael Chávez Frias, com que tive a honra de estar com ele 3 vezes no Palácio Miraflores. A primeira, inclusive, foi em julho de 2002, 3 meses depois do golpe de abril, tentativa de golpe, né? Ganhei dele autografado uma Constituição Bolivariana e doutor em ciência política, né? Tenente-coronel do Exército, tentou um movimento cívico-militar para interromper o caminho traçado pela Venezuela nas últimas décadas, com essa oligarquia que usufruía de toda a renda do petróleo em proveito pessoal e não do povo. Ele tentou tomar o poder em 1992 e não foi bem sucedido e acabou entrando para a reserva e criou o movimento Quinta República, Quinta Romano, então ficou MVR o movimento, né? E foi criando núcleos disso pelo país inteiro. Em 1998, portanto, 6 anos depois dessa tentativa de tomar o poder em uma aliança com civis e parte do exército, Chávez vence as eleições presidenciais da forma direta. Toma posse em dezembro de 98, portanto, em dezembro do ano passado, completou-se um período de 20 anos, 2 décadas de governos bolivarianos. E a Venezuela, nesse processo, passa por um avanço bastante grande, do ponto de vista mais importante para nós que defendemos um mundo de igualdade. A distribuição de renda e riqueza na Venezuela é significativamente acentuada. A diferença entre a renda do trabalho e a renda do capital se inverte a partir da posse do presidente Chávez, né? E o mais importante, toda a renda do petróleo é revertida em benefício dos mais pobres, dos mais desfavorecidos da
sociedade. Isso, como nós vimos, também parecido com isso no Brasil, com o golpe de 2016 contra a presidente Dilma, que interrompeu 13 anos de governos populares, democráticos e progressistas. Essa elite não tolera a distribuição de renda. Esta elite trabalha na desigualdade, não é? Esta elite que, mais do que neoliberal, é ultraliberal, não é? Ela segue a cartilha, né, do Friedrich Hayek, aquele economista austríaco, que escreveu The Self-Doomed Road, né, O Caminho da Servidão, um livro que você pensa que é de economia, não é de economia, é um livro de política, né, onde ele afirma com todas as letras que uma sociedade, quanto mais igualitária for entre os seus membros, mais escravidão essas pessoas vivem. E quanto mais desigual for as pessoas nessa mesma sociedade, mais livre essa sociedade será. Então você veja que é um problema de concepção mesmo, né? Aqui no Brasil presenciamos isso, é intolerável o pobre tomar avião, viajar para Paris, né? Matricular seu filho no curso de medicina, isso é inaceitável, né? Ter a empregada doméstica com a sua carteira assinada, fundo de garantia recolhido e seus direitos, né? E seus direitos. Então, bem, por que eu digo que a questão do petróleo é fundamental nesse processo? Eu quero aqui fazer pequenas estimativas com você em números redondos para não ficar apresentando gráficos e tabelas. Eu tenho muitos artigos publicados, vocês podem ver, inclusive aqui no Duplo Expresso, né? Nós temos na Terra hoje entre 1,6 trilhões até 2 trilhões de reservas de petróleos provadas ou comprovadas. A Venezuela detém sozinho 300 bilhões de barris. Isso significa em torno de 15 a 20% de todo o petróleo da Terra. Se você pensou que fosse a Arábia Saudita a maior reserva, se enganou. A Arábia Saudita tem a segunda maior reserva, com 250 bilhões de barris. É verdade que a Arábia Saudita é a que mais produz diariamente, em torno de 8 milhões de barris, 4 vezes a produção brasileira, não é? Mas a Venezuela tem a maior reserva. E um petroleiro sai lá do Golfo Pérsico, né? Alguns eu prefiro chamar Golfo Pérsico-Arábico, né? Metade da sua margem é árabe, a outra metade é persa, né? O petroleiro navega uns 14 mil quilômetros, né? Passa no Estreito de Hormuz, né? No Mar da Arábia, entra na Bab el-Mandeb, né? Ali em Aden, no Iêmen, né? Entra no Mar Vermelho, vai lá na ponta em cima no Egito, atravessa o Canal do Panamá, isso aí é 14 mil quilômetros. Ao passo que se ele toma o petróleo da Venezuela, os Estados Unidos, né? Quantos quilômetros? 1.500 quilômetros, ou seja, é uma economia. Mas não é só o problema da economia, o problema é o tamanho da reserva. Quando Ronald Reagan foi reeleito presidente dos Estados Unidos em 1984, portanto há 25 anos, o mote de campanha dele, a bandeira que ele mais falava, mais propagava na campanha, que eu garantirei 2 carros em todas as garagens da classe média dos Estados Unidos, né? E aqueles carros que fazem 4 quilômetros por litro de gasolina, né? Eles não têm o programa de álcool, né? Então, você veja que para mover essa sociedade industrial, essa maior economia do planeta, nós sabemos os números precisamente. Eles precisam diariamente de 20 milhões de barris de petróleo. Hoje eu estava pesquisando sobre os tamanhos dos maiores navios, especialmente os superpetroleiros, né? O petroleiro que mais transporta petróleo, ele consegue transportar 500 mil de barris todos os dias, não é? Os Estados Unidos produzem deles próprios, petróleo deles, que eles tiram do fundo da terra, eles não têm petróleo no mar,
8 milhões de barris. Portanto, 12 milhões de barris tem que aportar nos Estados Unidos todos os dias. São 24 superpetroleiros que têm que encostar nos portos estadunidenses para descarregar o seu petróleo. Evidente, eles têm reservas, tem alguns que chegam por dutos, etc. Mas é uma operação de guerra, literalmente, de logística, impressionante, não é? E veja, apenas para ficar ainda nos números do petróleo, as reservas dos Estados Unidos, não é? Supondo que o mundo inteiro parasse de enviar petróleo para os Estados Unidos, o mundo, inclusive a Arábia Saudita, que é mais do que amigo, é subserviente, serviçal dos Estados Unidos. Eles teriam que tirar das suas reservas, pular de 8 milhões para 20 milhões de barris, não é? Tecnicamente isso é impossível, mas vamos supor que fosse possível, da noite para o dia, eles passarem a extrair tudo aquilo que eles precisam para mover aquela máquina industrial, né? 20 milhões de barris dia, né? Sabe para quanto tempo duraria as reservas de petróleo dos Estados Unidos? 1000 dias. 3 anos, não chega a 3 anos exatamente. Então você imagina a maior sociedade, a sociedade mais rica do planeta, estar na iminência de paralisar, porque o seu petróleo vai acabar, né? Então, nós temos esse quadro que eu queria apresentar para vocês e deixar bastante claro que a questão central não é sobre se a Venezuela é mais ou menos democrática, se os Estados Unidos estão preocupados com a ajuda humanitária, entre aspas, né, com a fome do povo venezuelano, ou se ele passa ou não fome, ou se as eleições dos Estados Unidos foram fraudadas ou não. Isso aí é absolutamente secundário, né? Mentiroso, inclusive, né? Porque, e uma boa parte das pessoas acreditam nisso, né? O regime bolivariano, o governo da República Bolivariana da Venezuela foi demonizado pelos meios de comunicação que bombardeiam a mente das pessoas diariamente, né, contra o Chávez e contra o Maduro, e como fizeram aqui contra o presidente Lula, que é o preso político que encontra-se injustamente encarcerado em Curitiba, né? Então, esse é o cenário geopolítico que nós temos que entender, né? Dia 1º de maio agora, semana passada, entrou em vigor mais sanções contra a República Islâmica do Irã, né? Que é um dos maiores detentores, está entre as 6 maiores reservas, né? Arábia Saudita, Venezuela, Irã, e tem outros países aí que tem bastante petróleo também, Kuwait, Emirados, né? Esses países ali árabes do Golfo são bastante ricos em petróleo, né? Bom, então, dito isso, eu queria dizer para vocês, né, que essa tentativa de golpe que foi desfechado na Venezuela, ela agora no final, no dia 30 de abril, véspera do 1º de maio, essa intentona golpista guarda relação direta com a tentativa de golpe de 23 de janeiro. É o mesmo movimento, né? Um obscuro deputado, Juan Guaidó, que você só ouviu agora falar dele porque os meios de comunicação bombardeiam diariamente, ele se autoproclamou presidente da República interino em 23 de janeiro, e veja como é a força do Império estadunidense. No mesmo dia, claro que isso foi tudo combinado com os Estados Unidos, no mesmo dia que Guaidó se proclama presidente, os Estados Unidos reconhecem-no como o presidente legítimo da Venezuela, sem ter tido um voto sequer, enquanto o Maduro teve 6,5 milhões de votos numa eleição cujo voto não é obrigatório. No Brasil, o voto é obrigatório, e Bolsonaro, no primeiro turno, teve 47%
dos votos válidos, né? Maduro teve 67% dos votos válidos numa eleição com o maior índice de participação nos últimos 20 anos da República Bolivariana da Venezuela. Não, mas essa eleição não vale. Ele não é um democrata, ele é um ditador. O jornal Folha de São Paulo se recusa a chamá-lo de presidente, né? Chama de ditador, né? A Arábia Saudita, que são amigos dos Estados Unidos, que compram 500 bilhões de dólares, né? Ano sim, ano não, de armamentos, que sustenta a indústria bélica nos Estados Unidos. A Arábia Saudita é um reino de uma monarquia absoluta e lá não existe sequer um partido legalizado, que dirá eleições. Não há eleições na Arábia Saudita, né? Mas eles são amigos dos Estados Unidos e aí não estão preocupados se ali é democrático ou não é democrático, porque isso é uma farsa, colocar essa questão da democracia. E não tenho dúvida em afirmar que a democracia avançada e popular na Venezuela é infinitamente mais avançada do que as praticadas por esses governos, essas repúblicas burguesas, como França, Inglaterra e mesmo os Estados Unidos, cuja eleição do presidente é indireta, não é? Já houve casos, vários casos, onde o que ganha no voto popular não é o que ganha no colégio eleitoral, não é? Quem são eles para dizerem, né, se esse ou aquele país é ou não democrático, né? Bom, então deixar claro que o contexto que essa tentativa de golpe ocorre nesse momento na Venezuela e foi prontamente debelada, prontamente derrotada, rechaçada pela unidade total das forças armadas nacionais bolivarianas da Venezuela, né, e numa aliança com o povo organizado, com as milícias populares, que inclusive têm armas para defender o país contra uma eventual invasão imperialista que se possa fazer por lá, né? Bem, então eu dizia que no mesmo dia que o Guaidó se declarou presidente da Venezuela sem ter tido um único voto, os Estados Unidos reconheceram. No dia seguinte, já 22 países o reconheceram como presidente da Venezuela. Inclusive vários da União Europeia, né? Especialmente a França, a Alemanha e a Inglaterra, os maiores e mais poderosas economias da Europa e do mundo, que estão entre os 5, né? E desses 3 países, só a Alemanha não tem presença no Conselho de Segurança da ONU entre os que têm poder de veto, né? França e Inglaterra têm, né? Você veja como eles são serviçais, né? Como eles são subordinados completamente ao imperialismo estadunidense. O chefe do império diz uma coisa, no dia seguinte eles apoiam, sem nenhum julgamento. Olha, mas teve uma eleição lá, a eleição foi limpa, observadores internacionais, vários candidatos, a oposição fascista não quis disputar, mas outros disputaram, né? Então esse é o cenário que nós estamos vivendo, né? Bom, dito isso, companheiros, eu quero dizer aqui um pouco, fazer um pequeno parênteses sobre a situação do Brasil, né? Com este governo. Não vou fazer análise do governo Bolsonaro, que não é o foco desse meu comentário internacional de geopolítica mundial, né? O Brasil não guerreia, não faz guerra, não declara guerra com um país vizinho seu desde 1870, quando acabou a Guerra do Paraguai, que muitos historiadores chamam acertadamente de genocídio paraguaio, né? Aquela barbaridade que nós cometemos, e esse Marechal Duque de Caxias, que é patrono do Exército, foi um dos comandantes desse genocídio, né? Portanto, isso vai fazer, ano que vem, 150 anos
que nós não temos nenhuma rusga que vá para o campo militar. Aqui e ali, divergências territoriais resolvidas na diplomacia, com tratados, com acordos, né? O Brasil não guerreia. Só que o discurso de Bolsonaro, o tema da campanha no Brasil, um tema como se você sequestrasse a pauta de uma eleição presidencial que tinha que se discutir na campanha do ano passado: desenvolvimento nacional, preservação das riquezas, ampliação da educação no Brasil, não é? Esses temas mais emprego, desemprego, como gerar renda, né? Esse seria, se esperaria que isso fosse os temas principais. Não, a Venezuela foi o tema, né? A Globo, a Record, né? A Band, o SBT e a tal da Rede TV, né? Eles pautaram um assunto que não é da ordem, não é do interesse nacional, né? E vejam como que essa elite brasileira, com essa burguesia brasileira, né, fez a opção na campanha de abandonar os seus candidatos preferencial, que é o seu candidato preferencial, que seria o Geraldo Alckmin, tucano, que amargou a menor votação da história do PSDB desde Mário Covas em 89, né, com um pouco mais de 5%. Essa burguesia abandona o Geraldo Alckmin, que é um homem de centro-direita, não é? Até mais para a direita, e abraça uma candidatura da extrema-direita, né? Já nas raias do fascismo aberto, né? Da homofobia, do racismo, né? Da perseguição e criminalização aos movimentos sociais e populares, né? Mas pior do que isso, essa elite brasileira encara com a maior naturalidade do mundo, ela naturaliza e transmite isso pelas televisões, ela naturaliza o fato de que é a coisa mais normal do mundo os Estados Unidos invadirem um país ou fazerem isso por procuração, terceirizam a invasão e pedem para o Brasil e para a Colômbia invadir um país vizinho. Isso é encarado com a maior naturalidade. E você encontra pessoas na rua que dizem: não, o povo lá está sofrendo, o povo lá vive uma ditadura, está certo então invadir, né? Está certo então guerrear. É uma barbaridade isso, né? Nos idos de 1648, quando foi assinado entre monarquias absolutas da Europa, não havia monarquia constitucional em 1648, quando foi assinado o tratado que se chamou, que entrou para a história como a Paz de Westfália, né? Ali se tomou decisões que ainda hoje valem para quem estuda direito internacional, relações internacionais, né? Eu estudo o que chamamos de sociologia das relações internacionais, que é geopolítica mundial, que são conceitos que ainda estão em vigor, apesar de terem sido maltratados nesse período, e no caso, se houver alguma agressão à Venezuela, esses conceitos seriam rasgados. Quais são esses conceitos? Que emanaram lá do século XVII. Soberania nacional, autodeterminação dos povos e dos países, respeito às fronteiras territoriais. Isso foi um grande avanço, uma grande conquista. Então, os reis absolutistas que viviam em seus feudos, condados, etc., etc., e seus principados, eles tinham preocupação que um invadisse o outro. Aí o melhor, então, foi fazer esse pacto de soberania. Eu não interfiro no seu reino, você não interfere no meu reino, né? Mas são conceitos fundamentais que nós apoiamos, nós defendemos. E essa burguesia, né, que fez a Revolução Francesa, que fez a Revolução nos Estados Unidos, 1776, né, essa burguesia que defendeu esses ideais, que defendeu esses direitos, né, ela hoje se coloca em uma situação de apoiar abertamente a violação da soberania venezuelana, né? A nossa resposta, quando alguém que
encontramos verbaliza, repete como papagaio aquilo que a Globo divulgou, a nossa resposta é: quem deve resolver a crise na Venezuela é o povo venezuelano. E nós devemos respeitar essa soberania. Mas digo mais, né? Se o Brasil entrar nesta guerra, o que eu acho muito difícil, o próprio Bolsonaro andou falando, não, nós estamos muito mal armados. Né? Ele sabe que nós perderemos, que morrerão, sabe-se lá quantos centenas, milhares de soldados brasileiros numa guerra fadada à derrota e numa guerra errada, injusta, né? Uma guerra que será condenada pela maior parte dos países. Tem mais de 140 países membros da ONU que seguem reconhecendo o governo de Nicolás Maduro como um governo legítimo e constitucional da Venezuela. Né? Mas quero dizer mais. Na véspera da tentativa de golpe, dia 29 de abril, que foi segunda-feira que passou, o chanceler, deixa eu botar aspas no chanceler, é um cara que está há 21 anos no Itamaraty, não sei como que passou no concurso de Rio Branco, da escola de Rio Branco, que forma embaixadores, ele nunca chegou a embaixador. É a primeira vez que nós temos um ministro de Relações Exteriores que não é embaixador. Claro, tem algumas situações em que o ministro foi por nomeação política, não era de carreira, mas todos os ministros que saíram da carreira diplomática, todos foram embaixadores. Então, ele entrou como primeiro secretário, foi a segundo, terceiro, e aí vai a ministro. Mas não chegou a embaixador. Nunca foi chefe de nenhuma embaixada fora em outros países. Né? Então, esse ministro, não é, que tem um posicionamento o mais direitista possível, né, cujo guru, tanto de Bolsonaro como dele, é aquele astrólogo, muitos o chamam de filósofo, aquele astrólogo que mora na Virgínia, nos Estados Unidos, que fala as maiores bobagens que nós estamos presenciando, que ataca o ensino público, que ataca as universidades e agora está atacando, inclusive, o Exército Brasileiro, né? Criando uma celeuma muito grande dentro das fileiras do próprio bolsonarismo, né? Que é o Olavo de Carvalho, né? Um astrólogo, não fez faculdade, não fez ensino médio, ele fazia mapa astral, né? E hoje tem um canal no YouTube que tem muitos seguidores. Mas este chanceler, sempre usando aspas, esse chanceler esteve nos Estados Unidos, em Washington, na segunda-feira, dia 29, véspera do golpe, para receber instruções, para receber informações. E o pior de tudo é que recebeu informações que a CIA não tinha, que eram, na verdade, falsas. Não havia uma divisão no exército bolivariano, como foi dito que o Chávez, que o Maduro cairia em questão de horas, né? Então isso não se verificou. Mas veja, ele foi 3 vezes para os Estados Unidos. Ele foi em fevereiro, antes da viagem do Bolsonaro, foi em março com o Bolsonaro e agora foi em abril. Ou seja, ele viaja mais para os Estados Unidos do que para qualquer outro país vizinho. Aliás, país vizinho ele não foi em nenhum, né? Então é um menino de recado. E lá reuniu com os 2 principais quadros, pensadores, teóricos, né? Porque o Trump não é dado a ser formulador e pensador, né? Que é o Mike Pompeo, secretário de Estado, e o John Bolton, né? Esse que trama a escalada de guerra contra a Venezuela, que é o conselheiro de segurança nacional. O conselheiro é aquele quando a Casa Branca, o Salão Oval, reúne 4 pessoas, né? O conselheiro de segurança nacional é um deles, presidente, vice, e o secretário de Estado, né? Secretário de Estado nos Estados Unidos é equivalente a ministro das Relações Exteriores. E às vezes também nesse núcleo pequeno vem o secretário da Defesa, né? Que é o que cuida da maior força armada que a humanidade já presenciou. Ela tem
1,5 milhão de soldados muito preparados e armados e muito bem pagos, né? Mas tem também 7 frotas navais chefiadas por capitaneadas por um submarino, né, de propulsão nuclear, chamado, né, da classe Nimitz, né, que ao lado dele vão mais 9 ou 10 contra-torpedeiros, destroyers, né? Essas são as frotas que estão posicionadas no mundo de tal maneira que em coisa assim de 1 hora e meia, um avião pode ser decolado sem precisar terra, porque sai de um porta-aviões, atinge algum alvo e volta sem precisar reabastecer. Então, em qualquer ponto da Terra, né, isso pode... E hoje, os equipamentos que eles têm, os chamados drones, que são pilotados dos Estados Unidos, não precisam sequer um porta-aviões para ele decolar e causar uma maldade específica, jogar uma bomba específica na casa, o que eles chamam de um terrorista, mas que é normalmente um lutador do povo, no caso palestino, um lutador palestino, um líder afegão, né? Um líder líbio, um líder iraquiano. Quem eles não gostam? Eles lançam mísseis agora sem precisar de aviões, né? Bem, então nós sabemos que essas são as situações. Eu queria dizer assim, muitas pessoas me perguntam se esse tensionamento no mundo pode redundar num conflito maior. Olha, nós temos hoje conflitos, a da Síria não terminou ainda. Nós temos o Líbano constantemente sendo ameaçado por Israel, e eu não duvidaria se esse conflito ocorrido agora em Gaza, que Israel atacou, como vem atacando há muitos anos, destruindo prédios inteiros, né, de onde moram civis, destruiu hospitais, escolas, né? Eu não duvido que este ataque à faixa de Gaza possa estar relacionado a um possível ataque que Israel viesse a desfechar contra o movimento de resistência libanesa, que é o chamado Hezbollah. Hezbollah é um partido político, participa do governo, tem 10 ministros no governo libanês, né? Ganha as eleições, né? É respeitado pelo povo. Eu tive no Líbano 2 vezes, como tive em outros países árabes. O Hezbollah é muito querido no Líbano. Eles sabem, os libaneses, seja cristão, sunita, xiita, todos sabem, e mesmo os que não têm religião, sabem que o Hezbollah protege o Líbano, né? Dia 25 de maio, eles comemoram, agora que vem aí, eles comemoram o dia da libertação do sul do Líbano, quando a resistência libanesa, que foram esses guerrilheiros muçulmanos, mais os guerrilheiros do Partido Comunista, eles derrotaram Israel, eles expulsaram Israel. Eu visitei, inclusive, o maior museu a céu aberto, chamado Milita, que estão lá tanques israelenses destroçados, vários assim, expostos, né? Onde mostram lá os túneis onde eles ficavam, os guerrilheiros, estão preservados, né? Você vê, é maravilhoso. Eu recomendo quem for ao Líbano conhecer. Bem, mas não é só isso, o tensionamento, né? Houve, a partir de ontem, o deslocamento de uma dessas frotas, além da quinta, que já existe no Golfo Pérsico. Ela fica ancorada no país que é desse tamaninho, ali na ponta da Península Arábica, que é uma bota maior que a da Itália. O Bahrein, pequenininho assim. Ali fica a quinta frota, policiando o Golfo Pérsico. E quero dizer para vocês que se houver um conflito, vejam, este aqui é o mapa do Golfo Pérsico. O que vocês estão vendo aqui é o chamado Estreito de Hormuz. Por esse estreito passa todos os dias 1/4 do petróleo que a humanidade consome diariamente. Se este, que tem 30 quilômetros esse estreito, 3 navios de guerra, sejam iranianos ou seja estadunidenses, eles podem fechar o estreito e causar um conflito de grandes proporções, né? Portanto, nós vivemos um mundo de tensão, né? Sem falar da tensão que existe
já há algum tempo no chamado Mar do Sul da China, né? O Mar Meridional, que é uma disputa por ilhas que são chinesas, mas que são os Estados Unidos incentivam pequenos países a dizer que não, essa ilha aqui pertence ao meu país, não é da China, né? Sem falar o pano de fundo da guerra comercial da China e dos Estados Unidos, que está sendo travado e pode ter consequências que descambem para a questão militar. Eu temo isso, né? Antes de passar para as conclusões, eu queria dizer para vocês, até mostrar um pequeno... Existe nos Estados Unidos um órgão chamado NORAD, né? North America Aerospace Defense Command. É o Comando Norte-Americano de Defesa do Espaço Aéreo dos Estados Unidos. Foi fundado há 60 anos, né? 1958. No ano seguinte, em 59, portanto, este ano vai comemorar 60 anos, eles passaram a definir um sistema chamado Defense Readiness Conditional, a condição de defesa, né? De prontidão de defesa. Quanto tempo deveriam as forças militares dos Estados Unidos estar preparado para algum tipo de conflito? E eles variam isso, né, de 1 a 5, né? Só que é o contrário, não é o 5, é o DEFCON 5, não é o mais tenso, ao contrário, o DEFCON 5 é o mais calmo, tanto que está na cor azul, né? DEFCON 4 é o verde, DEFCON 3 o amarelo, DEFCON 2 laranja e o DEFCON 1, que na verdade aqui está preto, mas ele na verdade ele é branco, né? O DEFCON 1 é guerra total. Evidente que nunca aconteceu na história estadunidense. Só um momento aconteceu o DEFCON 2, que é um estado de tensão muito grande, que foi a crise dos mísseis em 1962, quando a União Soviética enviou mísseis e começava a instalar em Cuba, né? E era os Estados Unidos governado por John Fitzgerald Kennedy, que seria assassinado posteriormente. E DEFCON 3, né, que também é um grau muito grande de tensão, só foi também atingido uma vez quando teve a guerra chamada do Yom Kippur entre árabes e israelenses em 1973. Em que nível nós estaríamos hoje? É um nível tenso do mundo. É claro que nós estamos permanentemente no nível 4, né, podendo evoluir para o DEFCON 3, que é um grau de tensão muito grande, né? Pela primeira vez que os Estados Unidos deslocam uma frota naval a mais para o Golfo e dizem claramente que é para ameaçar o Irã, que é para o Irã aprender. Eles classificaram a Guarda Revolucionária do Irã, Revolutionary Guard, são os soldados mais bem treinados do Irã. Eles classificaram a Guarda Revolucionária como terroristas, né? Assim, como se a Guarda Nacional dos Estados Unidos, como a Força Nacional do Brasil, outro país chegasse, não, essa força militar no seu país é terrorista. Fizeram isso com o Irã, né? E estão agora enviando essa tropa. Bem, eu concluo aqui dizendo que é imprevisível, não se pode afirmar, olha, não vai ter o conflito com a Venezuela. Na verdade, não é conflito, é agressão, né? Não se pode afirmar que não haverá agressão, como também não se pode afirmar que haverá agressão. Veja que o Guaidó já reconheceu que não tinha nenhum apoio popular e nenhum apoio dentro das Forças Armadas, né? Então, como é que vai invadir um país desse? Como é que vai fazer uma guerra com essa? Com dois países vizinhos, Colômbia e Brasil, sem nenhum armamento possível de enfrentar, né? Eu acho que hoje temos que falar em probabilidade. Eu acho que a probabilidade de haver a agressão, ela não é grande. Mas isso pode acontecer, né? Então, vai depender muito. No caso da Venezuela, o grau de consciência política das massas é muito grande, coisa que nós aqui, infelizmente, durante 13 anos, nós descuidamos desse aspecto, né? Hoje, parte significativa da nossa população acreditou em fake news dos mais
bárbaros, dos mais aberrações, dos mais impossíveis. Não é possível que alguém acredite numa mentira dessa, como foi a chamada mamadeira de piroca, como foi o chamado kit gay, que são mentiras absolutas e que qualquer cidadão médio ficou sabendo disso e acreditou piamente, né? Isso é falta de uma consciência política muito grande, né? Eu acho que o que pode também acontecer é um conflito interno na Venezuela. Não vou chamar de guerra civil, né? Mas conflitos internos onde parte da população, minoria, né, inconformada com os rumos da Revolução Bolivariana, possam agredir prédios públicos, fazer atentados, né, trocar tiros em praça pública. Isso pode acontecer, né? Isso está no horizonte, né? E concluo dizendo que a nossa tarefa, daqueles que são internacionalistas, solidários aos povos em luta no mundo inteiro, é manter bem firme e elevada a bandeira da unidade política e defender a legalidade e a legitimidade do governo de Nicolás Maduro, independente de eu achar se ele é bom ou ruim, se ele cometeu erros ou não cometeu. Isso é o povo venezuelano que tem que discutir esse assunto e defender com firmeza soberania e autodeterminação da Venezuela. Obrigado, um abraço.